Se você tirar as coisas que Jesus fala do contexto social, da cultura, da época em que ele vivia, tudo isso fica vazio e perde bastante em significado. As palavras de Jesus elas não foram colocadas numa garrafa e separadas da cultura da época dele e trazidas para nós hoje, no século XXI. O que eu quero dizer com isso? Quantas piadas a gente conhece? Quantas palavras a gente conhece que só fazem sentido para quem entende a nossa cultura? Ou mais, quantas vezes a gente fala com os nossos pais ou com os nossos avós e eles falam ou citam alguma coisa que só eles entendem porque é da cultura deles? Por exemplo, abril, 11 de abril aqui, quando eu estou gravando esse vídeo de 2020. Nós estamos no meio de uma pandemia, todo mundo está trancado em casa, e no Brasil, como acontece toda época esse ano, está passando o Big Brother. Eu não faço ideia do que está acontecendo no Big Brother, mas tem muita gente fazendo piadas e chavões e falando coisas que só quem realmente está assistindo o Big Brother entende. E se você quiser se comunicar com essas pessoas, você pode usar esse contexto, porque eles vão entender isso. A mesma coisa acontece com Jesus. Na época dele, também tinham as pessoas que setavam os trending topics do Twitter, os assuntos mais falados da época, o que mais se conversava na mesa do bar ou na roda de conversa no colégio. E as palavras de Jesus têm algo a ver com o que está sendo falado ao redor deles. E é fascinante quando você começa a pegar o que está ali no Novo Testamento e tirar essa casca da maneira com que a gente enxerga o mundo hoje e viajar para o passado e tentar entender como aquelas coisas faziam sentido para as pessoas que estavam ouvindo. Então, uma pergunta boa a se fazer quando você está lendo o Novo Testamento é perguntar: como a pessoa que ouviu isso que está escrito aqui ouviu? O que isso soou no ouvido e na mente deles, baseado na cultura da época? E para saber isso, claro, tem muitos livros, muitas coisas que você pode consumir para aprender melhor sobre isso. Eu vou usar um exemplo aqui de um texto muito famoso. Na época de Jesus, quem realmente setava a cultura dos judeus eram os rabinos judeus, os caras que lideravam a igreja ali, cada uma das sinagogas onde eles se reuniam, e a cultura dos judeus era toda permeada por o que esses caras falavam. Os rabinos, eles não eram a autoridade máxima. A autoridade máxima era a Torá, que para nós é o Velho Testamento, ou o Tanakh junto, né? Mas a Torá lá, os primeiros 5 livros da Bíblia, essa era a autoridade máxima. Eles sentavam juntos e eles liam esses textos. E os rabinos eram as pessoas que, como os pastores hoje leem um texto, pregam e dão a opinião deles, comentam em cima, os rabinos eram os caras que comentavam em cima dos textos lidos nas escrituras, e daí eles conversavam. E com o tempo, anos e anos e anos, esses pensamentos de um rabino famoso começavam a se transformar em pensamentos comunicados por outros rabinos, e todos eles repetiam aquilo. Em 70, quando Jerusalém é destruída, eles perdem o templo e as sinagogas, e os judeus são espalhados, eles viajam pelo mundo inteiro, ali principalmente muito próximo de onde era Jerusalém, mas eles viajam pelo mundo inteiro, e há essa necessidade deles começarem a conversar mais sobre as escrituras. Mas como eles não estão indo sempre para a sinagoga, alguns dos escribas, os escritores, eles têm ideia. Que tal se a gente registrar esses pensamentos desses rabinos em texto, porque com o tempo as nossas culturas, porque a gente está viajando para outros países, vão começar a se misturar e a gente vai perder a fonte de onde a gente veio. E daí é da onde foi escrito a Mishnah ou o Talmud, que são comentários, são pensamentos desses rabinos. Então esses livros são escritos 300, 400, 200 anos depois de Cristo, mas os pensamentos que são registrados em papel nessa época são pensamentos presentes na época em que Jesus está vivo e ainda antes de quando Jesus está vivo. Eu quero ler 3 versículos para você desses textos, tá? Então, vamos ver aqui, eu vou traduzir em tempo real porque eu estou lendo em inglês. Quando 10 de vocês se reunirem para orar, a Shekinah irá repousar com vocês. Isso está escrito no Talmud. Se você é crentão, cresceu ali nos anos 80, 90, você ouviu muito essa palavra Shekinah, que é a palavra que se refere
a presença de Deus, a nuvem de Deus, a palavra utilizada lá em 2 Crônicas, quando eles oram e a Shekinah repousa. Então, esse é um dos textos do Talmud. Na Mishnah, vai estar escrito, quando 3 comem numa mesa e eles conversam sobre a Torá, então é como se eles estivessem comendo na mesa com o próprio Deus. E outro texto da Mishnah é, quando 2 de vocês estiverem juntos e conversarem sobre a Torá, a Shekinah vai estar lá com vocês. Esse texto faz você lembrar de alguma coisa? Mateus 18, 20. Jesus fala assim, quando 2 ou 3 de vocês se reunirem por minha causa, não tenham dúvidas de que eu estarei lá. Agora veja, esse texto, Mateus 18, 20, é um texto muito conhecido por nós, para a gente falar, quando Deus está comigo, quando eu me reúno, quando eu vou para a igreja, quando eu tenho uma célula, e Deus está lá comigo se 2 ou 3 estiverem reunidos. Então, para a gente, do século 20, é um texto que a gente já está acostumado, a presença de Deus está onde eu estou. Mas para o judeu, onde a Torá era o livro mais sagrado que existia para eles, era realmente a palavra de Deus escrita. E para eles que tinham, eles nem falavam o nome de Deus, de tão sobrenatural que a presença de Deus era. Eles iam para o templo e eles não entravam no Santo dos Santos porque Deus só estava lá, não era parte da cultura deles essa ideia de que a presença de Deus podia estar em qualquer lugar, embora esses textos fossem trocados na Mishnah e no Talmud. Eles tinham era muito sagrado isso. De repente Jesus aparece e fala, olha, quando vocês se reunirem e estiverem falando sobre mim, Jesus está citando esse conhecimento dos rabinos, só que ele substitui a Torá por ele. Jesus fala, eu sou a encarnação viva da Torá. Quando vocês estiverem falando sobre mim, sobre o ser humano Jesus, é como se vocês estivessem falando sobre o livro Torá. Ele fala, eu sou a palavra viva. Então, quando João vai falar em João 1 que Jesus, a palavra se fez carne, o verbo se fez carne e habitou entre nós, o Logos se fez carne, ele está citando esse exemplo de Mateus 18, 20. João não está criando aquela ideia. João está falando algo que ele ouviu do próprio Jesus, que Jesus falou, eu sou a Torá viva. E daí João vai lá e escreve, ele é a Torá viva. A segunda coisa que Jesus faz é que ele não só se iguala à Torá, mas ele troca, ele substitui a Shekinah. Ele fala, não é mais a Shekinah que vai vir para quando vocês estão. Não é mais a presença de Deus. Não é mais a glória de Deus. Sou eu. E eu sou a presença e a glória de Deus. Com o nome que lá no comecinho do Evangelho, vão dar para Jesus, falam, e ele será chamado Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Então, quando Jesus fala em Mateus 18, 20 aqui, quando 2 ou 3 estiverem reunidos, esse texto solto, isolado num pacotinho e enviado para 2020 para nós, ele se torna vazio e parece que foi falado num vácuo. Mas quando você vai lá atrás e tenta entender como as pessoas ouviram isso pela primeira vez, você vê o quão explosivo, o quão politicamente incorreto, o quão radical foram essas palavras de Jesus. E faz com que você pare e medite de novo. Você vai ver o porquê que Jesus teve tanto problema com os religiosos da época. Quando ele chega na igreja e fala, o livro sagrado de vocês e o Deus de vocês, eu sou a mesma coisa que eles. Então, esse conhecimento das escrituras do passado, esse conhecimento da cultura da época, é muito importante quando você está lendo as palavras de Jesus. As palavras de Jesus não existem num vácuo, elas não estão sozinhas e elas não são interdependentes da história. Jesus, Deus, optou por encarnar como um ser humano em uma cidade, descendente de uma família, numa certa época, e tudo isso tem que ser levado em consideração. Não fosse esse o caso, simplesmente um livro teria aparecido para nós com palavras. E não é isso. Deus se fez carne e ele habitou e tocamos nele. É maravilhoso o começo de 1 João. O começo de 1 João fala bem assim, desde o primeiro dia nós estávamos lá, participamos de tudo, ouvimos com os nossos ouvidos, vimos com os nossos olhos, tocamos com a nossa mão, a palavra da vida, a Torá, a Logos, ela se manifestou diante de nós e nós somos testemunhas oculares. Então, essa noção de que Jesus ele é
excludente de tudo o que está acontecendo ao redor dele, isso não faz sentido. Nenhum dos evangelhos, nenhum dos discípulos vai tentar, nem o próprio Jesus tenta se explicar sem utilizar o contexto. Você precisa pegar Jesus e trazer Jesus de volta para o contexto dele para entender melhor quem ele é. E fica essa promessa para gente. Em um tempo de quarentena, em um tempo de solidão, em um tempo em que muita gente está sozinha em casa, em um tempo em que há um vazio e uma necessidade maior de contato humano, sempre que você falar sobre a palavra de Deus, sempre que você falar sobre Jesus, sempre que você ligar para um amigo para conversar, sempre que você se reunir numa reunião virtual da tua igreja, Jesus está lá com você. Você não está sozinho, a promessa dele é que ele está sempre conosco. Um abraço.